Aí você tem o citossol, como qualquer célula, esses pontinhos escuros que vão aparecer ao longo do citossol são os ribossomos. Realce, a única estrutura citoplasmática são os ribossomos, função síntese de proteínas. Há também a presença dessas estruturas circulares aqui, ó, são os plasmídios. Guarde esse nome, plasmídio é um DNA extra. Ele não tem uma função vital para a bactéria, mas ele ajuda a bactéria a sobreviver. Por exemplo, genes que permitem às bactérias serem resistentes a antibióticos aparecem nos plasmídios. Algumas bactérias apresentam flagelo, e aqui é importante observar, não é flagelo igualzinho ao de célula eucarionte. Aqui é um filamento de proteína no interior de um rotor móvel. Só, não é igual ao flagelo da célula eucarionte. A região onde fica o DNA, sempre preso a um mesossomo, é chamado de nucleóide. Nucleóide é o nome da região onde eu tenho o DNA, fazendo alusão ao núcleo. É claro que não tem núcleo aqui. Como é que reproduz bactéria? Por cisciparidade ou divisão binária. Uma bactéria simplesmente divide em duas. Essa é a principal forma de reprodução da bactéria, chamada cisciparidade, repito, e é um processo assexuado. Importantíssimo você guardar as 4 formas ou 4 tipos morfológicos básicos. Fácil, muito fácil. Ou a bactéria é esférica, se ela for esférica a gente chama de cocos. Ou ela parece um bastãozinho, como a Escherichia coli. Se for um bastãozinho, bacilo. Se parecer uma vírgula, vibrião. Você lembra quando o pessoal refere ao cólera e fala vibrião colérico? Ou parece uma espiralzinha e a gente chama de espirilo. Portanto, ó, cocos, bacilo, vibrião e espirilo. Legal, né? Bem tranquilo. A nutrição. Ora, as bactérias podem ser autótrofas. Se forem autótrofas, ou farão quimiossíntese ou fotossíntese. Só quero que você guarde o seguinte: bactéria que faz fotossíntese não libera O2. Por quê? Porque a fonte de hidrogênio não é a água, é um outro composto, por exemplo, H2S. Existem bactérias heterótrofas. Sendo heterótrofas, por exemplo, podem ser saprofágicas. Sapro, o que é isso? Saprofágica fazem a decomposição da matéria. Lembra que bactérias e fungos são decompositores. Ou podem ser parasitas, por exemplo. Quanto à respiração, elas podem ser aeróbicas, observe a tela, aeróbicas, anaeróbicas, estritas, quer dizer, só vivem em ambientes sem oxigênio, são as mais perigosas, as patogênicas e maior agressividade para a gente, ou anaeróbicas facultativas, isto é, faz fermentação. Se tiver oxigênio, tudo bem. Se não tiver oxigênio, aí faz respiração anaeróbica. Olha, hoje, todo o reino, todo ser vivo que você for estudar, preste bem atenção na importância econômica. Os vestibulares vão associar as características à importância econômica. Por exemplo, as bactérias são importantes para a reciclagem da matéria nos ecossistemas, ou seja, são decompositoras. Há também a grande importância na biotecnologia. Todos os diabéticos do mundo agradecem a bactérias transgênicas produzindo insulina humana, grande quantidade, baixo custo, pureza, olha que coisa fantástica, produzindo interferon, produzindo hormônio de crescimento. Há bactérias como lactobacilos, que você ouve em propaganda pela TV sempre, utilizadas para produzir queijo, iogurte, Yakult. Há bactérias como a Corynebacterium, olha que legal, ela é usada para produzir ácido glutâmico, que é um aminoácido, utilizado pela indústria para intensificar o sabor dos alimentos. Quantos alimentos você já ingeriu com ácido glutâmico e não sabe que foi produzido por bactéria? Há bactérias para produzir vinagre. Gente, a produção de álcool, o Brasil agradece
O mundo está de olho no álcool brasileiro. Portanto, gente, há bactérias também que produzem antibióticos que combatem outras bactérias. Assim, eu quero que você observe aí nos seus livros e faça uma relaçãozinha da importância econômica de bactérias, porque é muito legal e vai preparar você não só para a prova, como vai tornar você um admirador das bactérias, que são os seres mais fantásticos que a natureza já produziu. Algumas doencinhas de bactérias. Nós já falamos isso em outra aula. Ó. Botulismo, gangrena gasosa, nunca caiu em vestibular. Tétano, cai bastante. Febre tifoide, gastroenterite, disenteria, pneumonia, intoxicação, ó, gonorreia, importante. Coqueluche, importante. Tuberculose, importante. Sífilis, cólera e a meningite. Só escute o seguinte. Há aquelas doenças que nós já comentamos, sempre cobradas em vestibular nas suas características. E há aquelas doenças apenas relacionadas para você observar se são feitas ou por bactérias, ou por vírus, ou por protozoários, ou por vermes. Próximo reino, protista, unicelulares e eucariontes. Só tome cuidado que, tradicionalmente, o reino protista incluía protozoários e algas inferiores, euglenofícias, crisófitas e pirrófitas. Estas algas, chamadas de algas inferiores. As superiores, clorofícias, rodofícias e feofícias, eram classificadas no reino plante, lá das plantas. No entanto, há uma tendência de autores no vestibular atualmente, em juntar todas as algas, ou no reino protista ou fora dele. Por isso, já caiu em Brasília reino protista como sendo formado por seres unicelulares ou pluricelulares. Neste caso, inclui alga superior. Mas a gente vai separar. Dificilmente algum vestibular vai entrar nesse tipo de atrito. Vai cobrar protozoário ou cobrar alga separadamente, algumas das questões importantes sobre algas. Tudo bem? Vamos lá. Alguma característica de protozoário, portanto. Gente, protozoário é formado por uma célula eucarionte. Se perguntar qual é a constituição de protozoário, então, é membrana, citoplasma e núcleo. Só que tem mais um detalhe. Membrana, citoplasma, núcleo e organelas. Estas organelas não são as organelas citoplasmáticas. São adaptações da célula para executar, muito além da função de célula, a função do próprio organismo. Imagina, essa célula é altamente complexa, não é tão simples quanto a gente imagina, porque além de célula, ela é o próprio organismo. Assim, há organelas de locomoção, de nutrição, de excreção, de fixação, de sustentação. No entanto, as mais importantes são as organelas de locomoção. Por quê? Porque representam caráter sistemático de protozoário. O que é isso? Sistemática é classificação. É aquela característica usada para classificar o grupo. Logo, repetindo, o caráter sistemático de protozoários são as organelas de locomoção. Pseudópodos, cílios, flagelos ou sem organelas de locomoção, numa das classes altamente especializada no parasitismo. Formas de vida. Normalmente os protozoários são de vida livre e aquáticos, não fazem mal para ninguém. Mas há aqueles protozoários que se associam a outros organismos. Por exemplo, sendo parasitos ou comensais. No intestino de vertebrados tem vários protozoários comensais. O que é isso? Utilizam os restos de alimentos sem causarem mal algum. Há protozoários mutualísticos, como aquele protozoário que vive lá no tubo digestivo do cupim ou da barata, digerindo a celulose para eles, já que nenhum animal tem celulase, a enzima que digere celulose, por exemplo. Alguns dados importantes, vejam, o que o vestibular quer de você. Primeiro, protozoários de interesse médico. Nós já comentamos as principais doenças e eu vou chamar a atenção sua de novo para isso. O que é que você vai ter que procurar?
Agora vejam, radiolários e foraminíferos são protozoários que deram origem ao petróleo. Então veja, esses protozoários sob pressão durante muito tempo originaram o que a gente chama hoje de petróleo. Portanto, uma importância econômica muito grande, sim, a existência desses protozoários. Vamos ver a classificação? Você já sabe que ela é feita em cima das organelas de locomoção. Olha a primeira classe, Rhizopoda ou Sarcodina. Até é importante aqui, porque quando o pessoal fala do protozoário parasita, pergunta a que classe pertence. São aqueles que têm pseudópodos para locomover e para angariar alimento. Sarcodina vem de sarques, do grego, quer dizer carne. Olha que legal. Quem descreveu a ameba achou que parecia um bolinho de carne, por isso chamou sarcodina. Há um parasita humano importante, a Entamoeba histolítica, que parasita o intestino e causa a disenteria amebiana. É importante para vestibular, no entanto, todo mundo que tem uma amebíase procura um médico, porque a disenteria amebiana, cara, é violenta. O indivíduo senta e tem a nítida sensação de que está se diluindo, além da dor no intestino. Aí ele procura um médico, é claro. A outra classe, flagelata, flagelos, mastigófora, sempre que terminar em fora, que possui o que está na frente. Possui mastigo? Não, cara, vem de mastix, que quer dizer chicote. Flagelo, tem flagelo. Portanto, todos eles têm flagelos. Aqui você tem os principais parasitos humanos dentre os protozoários. Você tem o causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, o que está na telinha, Trichomonas vaginalis, DST,